Mãe, eu não vou cortar o cabelo porque agora eu estou gravando um podcast, rapaz. Tô desocupado. E tô aqui com o... Eric, oi. Ô, louco, ele mesmo. Com o seu famoso canal Eric Cook. Se inscreve lá, galera. Estou precisando de inscritos. Não tenho nenhum. Tô fazendo conteúdo de qualidade para o nosso Qualidade. YouTube. Inclusive, já estarei postando um vídeo daqui a pouco. E o tema de hoje é o quê? O nosso tema de hoje é... Qual o motivo, razão, circunstância, podcast? Onde a gente vai falar sobre os podcasts que a gente gosta. A gente vai explicar o que é podcast e vocês vão entender no proceder do podcast. É um podcast sobre podcast, né? O famoso... É o famoso quebrando a quarta... famoso quebrando a quarta parede, na real. Exatamente, destruindo a quarta parede. Não existe mais quarta parede. Então, o que é o podcast pra você, Dória? Pra mim, o podcast seria um arquivo em áudio onde você desenvolve a partir de um próprio tema, como nós estamos fazendo aqui. Chupa da tipo. E pra tu, ué? Bom, pra mim, o podcast é uma coisa que você ouve quando você não tá com nada pra fazer, você ouve uns caras falando merda, entendeu? Tipo, o que tá acontecendo agora? Eu quase derrubei o meu controle. Acontece. Mas, pois é. O podcast, ele pode ser um meio de entretenimento. Eu vou chamar ele de melhor entretenimento do mundo, porque, velho, não é só um bando de gente falando besteira pra você se identificar, seu querido ouvinte, mas também é um meio de matar o tempo onde você não desperdiça a bateria caso esteja usando o celular pra ouvir o podcast. Porque você não precisa deixar a tela ligada, você só ouve o podcast com um ouvido, você não precisa ver, entendeu? Por isso, é o que acontece. No caso, não acontece com quase meia-noite, porque eles não tem mais como baixar o arquivo em áudio. O que é muito triste, você vai ter que usar formas pirateadas para baixar o podcast dele. Tá, Dória, fala um podcast que você gosta. Nerdcast do Jovem Nerd, o Quase Meia-Noite, é claro, e não podia faltar o Matando Robôs Gigantes, o MRG da galera que é amigo do Jovem Nerd. E pra tu? Olha, eu gosto de um podcast que é uns malucos falando de coisas que poderiam ter acontecido na história. Eu vou colocar o nome aqui na tela agora, mas eu não tô lembrado muito bem. Outro podcast que eu gostava, mas infelizmente acabou, é o podcast da casa. Que teve... Caralho, verdade. Que teve 3 episódios, mas infelizmente o Ataque da Casa acabou, porque teve uma briga e tal, mas era muito da hora. Era bem feito, parecia um rádio mesmo, muito da hora. Eu recomendo você assistir os 3 episódios que tem. Ouvi os 3 episódios que tem. Você viu? O que você achou? Cara, eu adorava aquilo ali, só que eu nem lembrava que tinha acabado, mas eu também é porque eu não estou completamente inteirado no universo deles, porque eles precisavam de financiamento, acabou o Ataque na Casa no Cartuchito, não é? E acabou o podcast deles. E qual é o motivo da briga mesmo? É porque tinha um dinheiro no quarto do Rick, eu vou resumir aqui. E era o dinheiro pra pagar a luz. E o dinheiro sumiu e ninguém queria dizer quem pegou o dinheiro e teve uma briga. Resumindo, o Emerson deu um soco na cara do felino e acabou. Caraca. É muito tenso essa história. Caraca. Meu Deus, tudo isso por um maço de dinheiro. Caralho, vai acabar o dinheiro pra luz, como é que a gente vai gravar? E agora, Filino, que é? Toma um soco na cara. Efeitos especiais incríveis. Efeitos especiais não feitos na edição. Ok, Dória, na sua opinião, quanto tempo tem que durar um podcast? Bem, nesse caso aqui, como é um episódio piloto, né? Porque eu não sei se vai dar certo, porque ninguém assiste meus vídeos e não tem onde postar podcast que seja uma plataforma gratuita. No mínimo meia hora, que é um meio de entretenimento já topzera que só. Meia hora de podcast. Eu acho também o podcast tem que ter mais ou menos 40 minutos por aí. Porque o podcast ele é mais fácil de fazer, entende? Você não precisa focar na imagem, você só tem que falar o que você acha e acabou, velho, é só isso, entendeu? E vamos comentar sobre os podcasts que nós mais ouvimos com frequência, tipo, no seu caso, o que você estava achando dos temas principais do Ataque na Casa podcast, Olha, eu achava, a principal coisa que eu gostava do podcast do Ataque da Casa era os efeitos sonoros que ele colocava, entendeu? Sim.
porque eu acho muito da hora. Parece que eu tô assistindo uma rádio, sabe? Parece que eu botei na interativa e comecei a assistir. Eu amava aquilo, velho. E o que você acha? E o que você achou? Eu gostava dos convidados eu não lembro se no terceiro teve um convidado, mas eu gostava do convidado que apareceu no último aí, que era um anão, né? Que era um anão, sim. Ele foi um quebra-clímax com um meio de acabar com esse negócio aí de anão, muito massa, e eu gostava muito dos hosts. O Felino não é um cara muito interativo, mas o Rick e o Emerson, velho, eles eram uma equipe perfeita, pode-se dizer assim. Eu sempre gostei do contraste que tem do Emerson e do Felino. Porque o Felino é todo um cara totalmente recluso, sabe? Um cara... Não sei explicar, ele é um cara meio tímido e o Emerson é totalmente escrachado. E as interações que tinham entre os dois é muito engraçado. Eu não consigo acreditar no como essa equipe funcionava tão bem e agora acabou, né? É difícil de acreditar. E foi muito do nada, porque eles, enquanto o Ataque da Casa acabou, eles ainda estavam postando os episódios da série de Crash, pra você ver quão incrível foi do nada, assim. Tá, e o que você acha do Nerdcast que você tinha falado mais cedo? Nerdcast. Grila, bicho. É só um dos lugares que eu me inspirei pra criar os temas aqui que a gente mencionou anteriormente, antes de gravar o podcast, que é assim... A galera pega temas específicos que, mesmo não sendo totalmente do seu interesse, se você parar pra ouvir, vai se tornar interessante. Porque mais pra frente aí eu gostaria de falar de algumas coisas que quebram os paradigmas sociais, que é um bagulho que eu tô ouvindo muito agora, que é o podcast do Jovem Nerd, que é o título é Protocolo Social 2, que é o negócio onde eles discutam essas coisas do social, onde se você fazer errado, dá ruim, tá ligado? Eu assisti um Nerdcast no caso, enquanto eu tava na escola, tá? No meio da aula, é sério, eu coloquei o fone de ouvido dentro da blusa de frio e passei ele pelo braço e ele ficou tipo na minha mão, tá ligado? E não tinha como ver. E eu assisti um Nerdcast inteiro, que eles estavam falando sobre ketchup. Acho que é o Coisas de Fudido, não, é o outro. É um que eles falam que... Um falando que gostava de ketchup, outro falando que não gostava de ketchup na pizza, não sei o que lá, e papipi popopó, sabe? Eu fiz aqui uma leve pesquisa, agora eu descobri qual é esse aí. Esse aí é o Especialistas em Porra Nenhuma. Os nomes também são maravilhosos, né? É daí de onde sai o lance legal, tipo, Especialistas em Porra Nenhuma? O que é isso aí? É onde eles começam a discutir sobre coisas que especialistas deveriam pensar mais, só que se você parar pra pensar não faz muito sentido, como atirador usar óculos, sendo que isso seria um antidoping se você comparar na corrida, que o cara que usa a perna mecânica é doping mecânico na corrida, tá ligado? É tipo umas coisas que quebra. Faz sentido, né, se você parar pra pensar, porque o atirador ele usa óculos, é injusto o outro atirador que não usa óculos, porque ele tem uma visão melhorada, entendeu? Ele tem um zoom maior ali, ele tem um foco melhor. E essa é a discussão do podcast deles lá no final, mas o início é sobre comida, do tipo, pô, quem é que coloca ketchup na pizza? Aí levanta umas 4 pessoas assim e fala, olha só, eu uso ketchup na pizza, olha só, eu uso ketchup na batata frita, olha só, eu uso ketchup na placenta. Série de piadas. Se você ficou interessado, por favor, entre lá no link que vai estar na descrição. Obrigado. Comente no site deles, vim aqui por causa do bicho cabeludo. Comente lá. Em falar nisso, você não explicou aqui no canal ainda. Quem foi sua inspiração para fazer os podcasts? Acho que o que deu assim um pontapé mesmo foi o Quase Meia-Noite, porque eu acho que eu não estava escutando o Nerdcast antes do Quase Meia-Noite. Foi ele que me levou ao meio de entretenimento maior, sabe? Quase Meia-Noite ele popularizou demais o gênero do podcast, né? E até o momento acabou porque eu acho que eles não atingiram a meta do bagulho e por isso pararam um pouco. Quase Meia-Noite acabou, sério? Não, eles não só bateram a meta, eu acho, porque eles não estão tendo tempo para fazer, porque o Psycho tá parando de novo de fazer vídeo, o 61 só faz live, o Ícaro tá fazendo vídeo também. Aí não consegue achar o tempo para gravar. Inclusive, esses dias eu tava querendo gravar o podcast, mas eu tava muito focado em escrever o roteiro do vídeo da Artemis, que por enquanto é um segredo, não conta. Falando nisso,
comentários do passado, porque aqui vamos voltar um pouquinho no clímax e lembrar que nós dois tínhamos um canal de gameplay. Mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente postava vídeo. Caramba, vai Faz tanto tempo, maluco, nem parece. Isso pode ser, as melhores saladas pode ser considerado o meu primeiro canal no YouTube. Eu não diria que foi o meu primeiro, porque eu já tive vários canais antes desse. Só que esse é o primeiro que eu não sinto tanta vergonha. Eu sinto vergonha ainda, mas não é tanta. Cara, foi o meu primeiro canal no YouTube, onde eu parei, sentei, peguei o meu Minecraft e gravei um vídeo. Foi o primeiro vídeo que eu senti orgulho, sabe? Foi o 1 ano de canal. Nossa, eu olhei pra aquele vídeo e falei, nossa, que incrível. Agora passaram-se 2 anos e a gente largou o canal completamente. Completamente. Mas porque eu tava com preguiça de gravar, eu não tô com ânimo de fazer esse gameplay, né, que era o foco do canal. Porque eu não gosto desse tipo de vídeo que não é bem feito, sabe? Eu gosto de pegar o vídeo e pegar mesmo, sabe? Que nem o vídeo que eu tô preparando aqui pro meu canal principal. Cara, velho, finalmente contando os porquês para mim, rapaz, e agora para o mundo. E agora para o mundo, ao vivo e a cores. Isso aí foi uma sacanagem desde o início, deu uma sacanagem desde o fim, o término daquele canal. Ficava questionando, por que não? Por que não? E o cara, porque meu cu tá dentro do meu pau, velho. Sim, o Dora ele sempre quis gravar pra aquele canal, ele era muito mais investido que eu. Eu não tinha canal no YouTube, aí eu falei, eu preciso do meu próprio canal no YouTube. Aí eu passei por todo um dilema do que fazer, hoje eu fico fazendo speed art, tá ligado? Ele criou o canal Punch Comics Studios e ele postava um monte de vídeo dele speed art, né? Dele desenhando e tal. Só que 3 vezes por semana, eu acho. Isso, aí ele melhorou bastante o desenho dele, o traço. Eu até fiquei surpreso do tanto que ele melhorou. E hoje em dia ele trocou o nome do canal pra Bicho Cabeludo. Agora por que eu não sei. Tudo isso foi explicado no vídeo. Olha, Bicho Cabeludo. Jabá, atrás de jabá, só que tudo gratuito porque eu tô ligado. Entre no link aí na descrição. Segundo link, galera. Segundo link, o primeiro vai ser do canal do meu convidado aqui, ou host. Nunca se sabe. Isso aqui é uma bagunça, galera. Isso aqui... Nunca se sabe. Agora que a gente entrou de férias, a gente pode, né? Infelizmente eu acho que eu não passei de ano, mas continuando, ok. Podcast, a gente saiu muito da linha. Esse é que faz o entretenimento, essa é a diferença do podcast pro vídeo. O vídeo tem que ter um tema e um tempo limite pra você poder descrever tudo e no final você sai do vídeo sabendo daquilo, mas o podcast não. O podcast é isso. Podcast você não faz, o podcast você sente. Podcast você sente, porque você expressa tudo que você quer e ao mesmo tempo... Olha só, acabei de ter um tema aqui pro próximo... Pra daqui uns próximos, né, velho? Acabei de reventar aqui um tema pro podcast. O tema do podcast, ele vem assim como uma epifania, sabe? Como se você tivesse visto Deus. Assim como tudo na vida, tudo vem do nada. Não adianta falar que nada vem do nada. Mas você vai juntando algumas coisas, do nada chega, tipo, uma série de memórias vão se juntando até você ter a ideia, que é quase uma epifania. Porra, eu tava querendo quero mudar o nome do meu canal. Fiquei pensando nessa porra durante tanto tempo e a partir de uma piada saiu o bagulho. Qual piada? Conta aí, você nem... Que eu criei um servidor no Discord pra eu ficar discutindo sobre os projetos futuros aí, né? Aí eu fiquei pensando, sei lá o que, botei ali PCS, que é a sigla pra Punch Comics Studios, né? Aí chego lá na escola com um brother meu, ele, o que é aquele servidor lá? Ué, PCS? O que é o PCS? Punch Comics Studios. Ele, pensei que fosse Pessoas Cabeludas Sábias. Pessoas cabeludas sábias. Aí vocês teve a ideia do bicho cabeludo. Aí daí veio a ideia. Pra que deixar link na descrição? Eu falo porque o cara tem curiosidade e não viu meu vídeo. Seu host de meia tigela de... Na real, eu vi o vídeo, eu só não lembro, tá? Eu vi o vídeo no dia que lançou, eu só não lembro dele. Sempre também. Tá, nos Estados Unidos, no mundo dessas pessoas que falam inglês, o podcast ele é muito mais famoso do que aqui, você sabia, né? É verdade, porque digamos que o rádio já é ultrapassado e o podcast é algo que revive o rádio digitalmente por causa disso, né? O podcast ele é o verdadeiro sucessor do rádio, não é a televisão que nem eles pensam. Não, acho que não. Inclusive, eu gosto de assistir rádio, eu gosto de ouvir rádio.
quando eu tô de madrugada e não consigo dormir, eu pego meu celular, coloco fone de ouvido e boto na CBN pra ouvir o jogo do Vila, tá ligado? É sério. Eu tô ligado, mas eu lembro de um fato em específico que você mencionou esse lance de rádio. Aqueles tempos lá onde a gente se encontrava quase todo dia, a gente se cumprimentava e ficava falando besteira em sala de aula. Um dia qualquer, cheguei em sala de aula, quer dizer, a gente parou no corredor antes. Eu cheguei no corredor e você tava lá. Aí, o que você tá ouvindo ainda? Eu estou ouvindo uma música de rádio, porque eu não quero gastar minha bateria. Entra no rádio tal, 1911, alguma coisa assim, que lá tem umas músicas maneiras. Opa, só se for, velho. Passei quase o dia todo escutando rádio. Eu gosto do rádio, o rádio é interessante. Hoje em dia eu tô assistindo mais CBN mesmo, porque é notícia e tal, e essas coisas mais legais. Coisas de conteúdo de verdade, porque não é só um bando de gente falando besteira do tipo, você come ketchup? Que nem o Pânico. O exemplo é o Pânico, né? A rádio lá do Pânico, qual que é o nome? Eu esqueci. Na Band. Não, a rádio. Eu não conheço o Pânico na rádio. Bom, não importa, ok. O Pânico da rádio é como se fosse um podcast, cara. É igual um podcast. Tem todos os elementos do podcast, só que com paniquetes. Tá ligado? Ué, elas aparecem, a bunda sai do fone de ouvido, velho? Como é que não, elas comentam às vezes no meio do podcast, tá ligado? Elas não aparecem. Entendi. Tem o Lorde Vinheteiro no podcast, no rádio do Pânico. Tu tá de sacanagem. Tem o Lorde Vinheteiro, eu tô falando sério. Tu tá de sacanagem. Ele trabalha pro Pânico, você não sabia? Não sabia, não. Eu conheci ele num dia que eu tava querendo fazer esse negócio de música autoral em remixada tipo 61, tá ligado? Eu tava procurando fazer esse bagulho com batidas e tal, e negócio, dubstep, sei lá o que. Eu tava pensando nisso aí. Eu fui pesquisar como fazer, aí tinha um vídeo lá de um cara da ciência, sei lá o que, e o Lorde Vinheteiro. Eu achei, caraca, que louco. Ciência Maluca do Himalaia. Aí eu encontrei, aí eu fui pesquisar o canal dele, porque o cara era cheio de informação sobre música e tal, e eu fui descobrir no mês passado o canal do Lorde Vinheteiro, que é ele tocando piano e entre outros instrumentos. Ele tocando piano, e todos os vídeos dele são em inglês, que o cara não perde tempo, ele quer atingir o máximo de pessoas possível. Esse lance de ficar traduzindo deve ser um saco, né, velho? Imagina só, a gente que tá falando aqui normal, imagina uma versão em inglês. A gente ia ter que chamar uma galera profissional ou a gente falar o inglês macarrônico aqui. Quer dizer, eu falo um pouco de inglês, não quero me gabar, mas eu sou um pouco que fluente em inglês, né? Vamos combinar. Mas pô, imagina só, você tem que traduzir o que você mesmo disse em inglês. Traduzir de novo é difícil, mas falar na hora é mais fácil, né? Você já falar direto em inglês. Pois acaba que o nosso gosto não é muito variado entre os podcasts. Como assim? Porque assim, eu conheço um podcast através do Meteoro Brasil, porque ele foi um convidado lá, mas eu não acompanho aquele podcast porque ele não parece ser muito interessante, que é o Treta Talks. Treta Talks. O podcast do Treta Talks. Treta Talks é o site, aí ele tem o podcast do Treta Talks. Aí o Meteoro Brasil foi convidado pra lá, eu fiquei interessado, fui ouvir, fiquei mais animado por ter eles lá, mas fora isso... E qual que era o tema do Treta Talks? Era treta mesmo do YouTube? Não, como o convidado era o Meteoro, o objetivo era falar sobre o Meteoro, porque o objetivo do Meteoro no YouTube não é falar sobre eles, é falar sobre qualquer outra coisa. Então é como se fosse uma entrevista, né? Sim, uma entrevista. Eu acho interessante esses podcasts de entrevista. Inclusive um podcast que eu gosto muito é o podcast do Code, do Alternative History Hub. É totalmente em inglês. E ele conta várias histórias da vida dele. Ele, às vezes, para de ser um podcast e vira gameplay do nada. Que ele é muito casual, eu gosto bastante. Às vezes ele entrevista algum convidado. É muito interessante, eu recomendo pra quem fala inglês aí. Pra quem consegue ouvir e conseguir entender o que eles estão falando, é massa. Um problema que eu acho muito longo. Quanto mais longo melhor, que aí o entretenimento vai que dura, velho. Tem um evento que eu vou, onde eu não consigo ficar lá por muito tempo prestando atenção no que tá acontecendo, e aí eu paro pra ouvir um podcast. O bom é que no Jovem Nerd tudo é muito longo. Aí passa um dia eu ainda tô lá ouvindo, porque eu baixei só os compridão mesmo. Eu às vezes faço isso, inclusive quando eu vou ficar muito tempo na escola,
Porque tem dias que eu fico o dia inteiro na escola, né, às vezes. Aí eu almoço lá e tudo mais. Eu fico no extra, do lado da escola. Às vezes quando só eu que vou ficar e ninguém mais vai ficar pra... Ninguém que eu conheço mais vai ficar pra conversar, ou eu puxo assunto com uma pessoa desconhecida ou eu boto um podcast, tá ligado? Eu tenho as duas opções que eu tenho. Sério que você tenta puxar papo com o desconhecido? Eu faço isso às vezes eu converso com pessoas que eu não conheço, tá ligado? Caraca, doido. É. Você não deve ter medo não, né, velho? Não, medo de quê? Os caras... Sei lá, e aí, velho? Você gosta de... Normalmente eu chego lá e falo, que horas são? A pessoa fala, meio-dia e pouco. Eu falo, nossa, eu tava esperando que vou ficar aqui o dia inteiro. E você? A pessoa, aí já, né? Já puxa um assunto maneiro. É. Sei lá, aí o cara vê que você tem um celular, pega e sai correndo. Não, isso não é uma pessoa, tipo, suspeita, tá ligado? Aí já é uma coisa pra se discutir. Essa galera fala, mas não parece. Como se a gente tivesse uma ideia de como é que seria alguém suspeito, velho. Tem ator de cinema que tá sendo pego por pedofilia porque ele agora vacilou, doido. Ele conseguiu esconder por uma gama de anos e agora ele foi pego. Olha aí o lance. Nossa, eu nunca pensei que David Stern fosse pedófilo. Claro que não, pô. E você tem um ponto aí, realmente. Touché, Dora, touché. Chupa, Brasil. Chupa, Brasil. Problemas de estereótipo, isso vai ter em um podcast. Vai ter, inclusive, espere o podcast do estereótipo, vai acontecer. E caso vocês queiram ver, pelo amor de Deus, compartilhem, faça eu ter público. Compartilhe, deixa o like. Vamos ter que spamar isso aí no grupo do Quase Meia-Noite, infelizmente. No Quase Boa Noite, né? Quase Boa Noite. Você viu isso? Que tem uma galera mesmo fazendo o Quase Boa Noite? Sério? Que é por causa dessa piada interna. Teve um cara que encontrou o Psycho, o Ícaro... encontrou o Ícaro, o 61 e o Tauan no Sana, o evento de Fortaleza. Aí esse cara pediu uma permissão pra eles, eu imagino que ele tenha pedido uma permissão ou só falou que ele ia fazer o Quase Boa Noite. Aí ele lançou um canal secundário dele com os amigos falando besteira, que é o podcast em si. Quase Boa Noite. Quase Boa Noite. Mas também não é só ele, tem um outro cara que é pior que ele, porque o áudio é baixo, não dá pra ouvir, então você não escuta nada no bagulho, é só 1 hora de uma tela parada, tá ligado? Que é o Quase Boa Noite também. Não, só que o desse cara é mais bem produzido, dá pra entender o que eles estão falando, tá ligado? Entendi. Eu não sei nem como que vai sair a qualidade desse aqui, pode ser que a gente nem poste. Não, eu vou postar pra testar, vai ter que sair, eu quero ter um público, quero ser famoso. É o ego do cara infladas. Sou tipo o Rick Ricardo, eu tenho um ego muito grande. Tipo o Rick Ricardo. Chuva de referências, pra quem não conhece, vá procurar, porque a maior parte... Quem não conhece, entre no canal Ataque da Casa, ou se você já assistiu todos os vídeos do Ataque da Casa no canal do Ataque da Casa, procure Cartito e vá assistir os vídeos e veja como é triste o Rick tentando gravar o Ataque da Casa sozinho, que é o que acontece hoje em dia. Muito triste. Muito triste mesmo, realmente. E se você é um adulto e tá escutando isso aqui e não entendendo nada, eu recomendo que você não procure, porque é conteúdo de gente idiota como a gente, porque a gente gosta de gente idiota. É conteúdo de gente idiota, que somos pessoas idiotas que fazemos conteúdo para pessoas mais idiotas que nós, que gostam de ouvir papo de gente idiota. E você, senhor adulto, que eu sei que a maior parte do meu público é adulto, tá ouvindo isso? Não tá se entretendo porque você tem um complexo de entretenimento muito melhor que o nosso? Sugiro que você assista ou ouça o podcast do Jovem Nerd, vai lá. O podcast do Jovem Nerd não tem idade para assistir, você que é um idoso e tá quase morrendo, tá torcedor do Atlético Mineiro, pode entrar pode entrar no Jovem Nerd, que lá você vai achar conteúdo que te interessa. Pois é, eu acho que é isso, né? A gente pode finalizar aqui. Você que não sabe o que é podcast, você falhou. A gente tentou explicar. Ou nós falhamos. A gente tentou provavelmente a gente falhou. A gente tentou explicar o que é o podcast hoje. Se você entendeu, deixe seu like. Se você não entendeu, deixe seu like, deixe seu comentário, explique o que é podcast, na sua opinião. E a gente se vê no próximo podcast do Bicho Cabeludo. Rapaz. E o Bicho Cabeludo vai dar um entretenimento final no final. Então, fica aí para ouvir.
Vem.